O perfume da redenção. Vitor olhava para as caixas empilhadas no quarto dos fundos de sua casa, o suor escorrendo pela testa apesar do ventilador ligado no máximo. Eram centenas de frascos de perfume falsificado, comprados a preço de banana de um fornecedor duvidoso no Paraná. Ele os revendia como se fossem importados, de grife, e por um tempo, o dinheiro entrou fácil. Mas agora, as dívidas apertavam. Os clientes começaram a reclamar da qualidade, alguns ameaçavam denunciá-lo. Pior que tudo, sua consciência não o deixava dormir. Deus, se existe, me ajuda, pensava, enquanto contava as notas que mal davam para pagar o aluguel daquele mês. Sua mãe, Dona Maria, sempre tão quietinha, tinha descoberto tudo. Ela não gritou, não xingou. Só olhou nos olhos dele com uma tristeza que doía mais que qualquer bronca. Filho, você não foi criado assim, foi tudo que disse, antes de se ajoelhar no quarto e começar a orar em voz baixa. Vitor saiu de casa naquela noite sem rumo, as palavras da mãe martelando sua mente. Andou pelas ruas do bairro, passou em frente a um barulhento centro de Umbanda, viu gente rindo alto em botecos, até que, sem querer, parou em frente a um prédio simples, de portas azuis. Uma placa discreta dizia: Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar. Irmãos sérios, que não faziam escândalo, não pediam dinheiro, não prometiam riqueza. Só falavam de Jesus. O que eu tenho a perder? Murmurou, e entrou. Dentro, o silêncio era quase palpável. Homens de ternos simples, mulheres com vestidos longos e cabelos presos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. Não havia banda, não havia telão. Só vozes unidas cantando um hino que Vitor nunca ouvirá. Ó! Quão suave é o teu convite! Vem a mim, diz o Senhor. Ele se sentou no fundo, constrangido. Um homem de cabelo grisalho, trajado com sobriedade, dirigia a reunião. Depois do hino, leu um trecho da Bíblia com voz firme. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Vitor sentiu algo estremecer dentro dele. Não era medo. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. Ao final, o ancião convidou os presentes a se ajoelharem para orar. Vitor hesitou, mas quando viu uma senhora idosa ao seu lado se curvar com dificuldade, as mãos trêmulas unidas, ele não resistiu. Caiu de joelhos também. Senhor, começou, a voz embargada, eu não sei nem se o Senhor me ouve, mas eu tô afundado. Tô com medo. Tô envergonhado. Minha mãe tá sofrendo por minha causa. Não conseguiu continuar. As lágrimas vieram sem aviso, molhando o chão de cimento queimado. Alguém colocou uma mão em seu ombro. Era um irmão mais velho, de rosto marcados por rugas de trabalho. Irmão, Deus ouve. Ele perdoa. Só peça, sussurrou. Nos dias seguintes, Vitor voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele tinha mudado. Os irmãos não o julgaram. Ninguém perguntou seu passado. Só o receberam com um aperto de mão firme e um Deus te abençoe. Ele começou a frequentar as reuniões de doutrina, onde aprendia sobre arrependimento, sobre a vida de Jesus, sobre a importância de andar no caminho certo. Mas as dívidas não tinham sumido. Os credores ligavam, ameaçavam. Uma noite, depois de um culto, ele se aproximou do ancião. Irmão, eu preciso de ajuda. Eu fiz coisas erradas, e agora tô pagando. Não sei o que fazer, confessou, a voz trêmula. O ancião olhou com serenidade. Irmão Vitor, Deus não tira o problema como num passe de mágica. Mas ele dá força para enfrentá-lo. E às vezes, ele faz mais do que a gente pede. Vamos orar? Naquela noite, depois da oração, Vitor decidiu, devolveria todo o dinheiro que pudesse. Venderia o pouco que tinha de valor, trabalharia duro, pediria perdão aos que havia enganado. Não seria fácil, mas pela primeira vez em anos, sentiu paz. Mas Deus tinha outros planos. Uma semana depois, enquanto Vitor ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, um homem bem vestido entrou na igreja. Era um dos clientes que ele havia lesado com os perfumes falsos. Vitor gelou. Irmão, eu vim aqui porque ouvi dizer que o Senhor mudou, disse o homem,
direto. Eu estava prestes a processar você. Mas ontem, sonhei com uma voz dizendo, perdoe-o, como eu te perdoei. Não sou crente, mas, aqui estou. Vitor não acreditava no que ouvia. O Senhor não precisa fazer isso. Eu vou pagar tudo, mesmo que demore. Não é isso, interrompeu o homem. Eu vim oferecer um trabalho. Tenho uma distribuidora de produtos de limpeza. Preciso de um vendedor honesto. O salário é justo, e se você quiser, pode começar segunda. Vitor ficou sem palavras. Aquilo não era só uma oportunidade. Era uma resposta. O milagre não foi o emprego. Foi a transformação. Vitor entregou os frascos restantes de perfume falsificado para serem destruídos. Pagou cada centavo que devia, mesmo que aos poucos. Sua mãe, que agora o via voltando para casa com a Bíblia debaixo do braço, chorava de alegria. Um ano depois, na mesma igreja onde tudo começou, Vitor estava de pé, dando seu testemunho. Sua voz não tremia mais. Irmãos, eu vendi perfume falsificado, mas Deus me deu o perfume da sua graça. Eu menti, mas Ele me ensinou a verdade. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Hoje, eu estou aqui não por merecimento, mas por misericórdia. Ele olhou para o ancião, para os irmãos que o haviam acolhido, para sua mãe, sentada na primeira fileira, com as mãos postas em ação de graças. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. Naquela noite, depois da Santa Ceia, quando o pão e o suco de uva foram passados em silêncio reverente, Vitor sentiu algo que nunca havia sentido antes: ele era livre. Não por ter resolvido seus problemas, mas por ter encontrado aquele que os carrega conosco. A lição. Às vezes, a gente acha que está vendendo perfume, mas na verdade, está vendendo a própria alma. Mas quando a gente se ajoelha de verdade, Deus não só perdoa, Ele nos dá um novo cheiro. O cheiro de Cristo. E isso, nenhum dinheiro do mundo compra. No dia seguinte, Vitor acordou com um peso diferente no peito. Não era mais a angústia que o sufocava, mas uma paz que ele não sabia explicar. Olhou para o teto do quarto simples que um irmão da igreja havia emprestado e sorriu. Não tinha mais o carro importado, nem as roupas de grife, nem o cheque especial estourado. Mas pela primeira vez em anos, tinha esperança. Quando chegou na igreja para o culto da manhã, o ancião o chamou de lado com um sorriso que parecia guardar um segredo. Vitor, o Senhor tem um propósito para você. Não é só para ficar aqui recebendo, não. É para dar também. Você já pensou nisso? Vitor abaixou a cabeça, envergonhado. Como ele, que havia desperdiçado tanto, poderia servir? Ancião, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo que você já tem. Você sabe o que é vender, né? Só que agora, em vez de vender ilusão, você vai vender esperança. A verdadeira. E assim, com a bênção dos irmãos, Vitor começou a ajudar na distribuição dos folhetos da igreja. Não era um trabalho glamuroso, mas cada vez que entregava aquele papelzinho com o endereço da CCB, ele sentia que estava plantando uma semente. Às vezes, as pessoas ignoravam. Outras vezes, olhavam com desdém. Mas tinha aqueles que paravam, liam, e perguntavam: como é que faz para ter essa paz que você tem? Um dia, enquanto distribuía folhetos perto de uma praça, um homem de terno bem cortado, com um relógio que custava mais que seu antigo salário, parou na sua frente. Você acha que Deus pode me ajudar? Perguntou o homem, com um tom entre cético e desesperado. Vitor reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha há alguns meses. Não sei se Deus pode te ajudar, respondeu, com calma. Mas eu sei que Ele já me ajudou. E se fez por mim, faz por qualquer um. O homem, que se chamava Ricardo, acabou indo com ele para a igreja naquela mesma noite. E não foi só ele. Com o tempo, Vitor viu que sua história, que ele achava ser só vergonha, estava se tornando um farol. Gente que passava por ele na rua, que ouvia seu testemunho nos cultos, começava a enxergar que, se Deus tinha tirado um homem daquelas trevas, talvez pudesse fazer o mesmo por eles. Um ano depois, Vitor estava de pé no púlpito, contando sua história pela enésima vez, mas dessa vez com um detalhe novo. Ao seu lado, estava Ricardo, agora batizado, com a mesma paz no olhar que um dia Vitor havia visto no ancião.
Eu pensei que minha vida tinha acabado, disse Vitor, com a voz embargada. Mas Deus não só me deu uma segunda chance, como me ensinou que a gente nunca tá tão perdido que ele não possa achar. E nunca tão sujo que ele não possa limpar. Na plateia, sua mãe chorava. Não mais de dor, mas de gratidão. Os irmãos sorriam. Alguns, que como eles já tinham estado no fundo do poço, acenavam com a cabeça, como se dissessem, eu também estive lá. Mas olha onde Deus me tirou. E assim, entre lágrimas e sorrisos, Vitor entendeu que o maior milagre não tinha sido só ele ter saído das drogas, das dívidas ou da depressão. O maior milagre era ter descoberto que, quando a gente se entrega de verdade, Deus não só muda a nossa história, Ele nos usa para mudar a de outros também. Porque no final das contas, a CCB não era só um lugar de cultos. Era um hospital de almas. E Vitor, que um dia chegou ali arrastado, agora estava de pé, não como um ex-traficante, não como um ex-viciado, mas como um filho de Deus. Com uma missão. Com um propósito. E com a certeza de que, enquanto houver gente perdida, sempre haverá espaço para mais um milagre. Naquela mesma semana, Vitor recebeu um convite que mudaria tudo. O pastor o chamou depois do culto e colocou a mão em seu ombro com um sorriso que parecia dizer, eu sabia que você chegaria aqui. Vitor, a gente tem um trabalho novo na igreja. Um grupo de apoio para quem está saindo das ruas, das drogas, da violência. Quero que você ajude a liderar. Ele sentiu o coração disparar. Liderar? Ele, que até pouco tempo atrás não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas. Mas quando viu o brilho de confiança no olhar do pastor, lembrou das palavras que ouvirá no altar, não foi à toa que você passou por tudo isso. No primeiro encontro do grupo, Vitor olhou para aquelas caras marcadas pela vida, alguns com cicatrizes, outros com olheiras de noites em claro, todos com a mesma sombra de desespero que ele já tinha carregado. Quando começou a falar, não saiu um sermão bonito, mas a verdade crua. Eu já vendi droga para sustentar meu vício. Já traí minha família, já pensei em me matar. Mas hoje tô aqui de pé porque Deus não desistiu de mim. E se ele não desistiu de um cara como eu, não vai desistir de vocês também. Foi como se uma faísca acendesse no ar. Um rapaz chamado João, que tinha acabado de sair da prisão, abaixou a cabeça e murmurou, como é que a gente faz para começar de novo? Vitor não teve dúvida. Pegou a Bíblia que ganhará na igreja, folheou até Salmos 40 e leu em voz alta, ele me tirou de um poço de destruição, de um charco de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Começa vindo para a igreja. Todo dia. Mesmo quando não tiver vontade. Mesmo quando achar que não adianta. Porque aqui, a gente aprende que Deus não muda a gente da noite pro dia, Ele muda a gente passo a passo. E cada passo vale a pena. Os dias foram passando, e Vitor viu João trocar as roupas surradas por uma camisa social emprestada por um irmão da igreja. Viu a Maria, que chegará cheia de ódio depois de anos de abuso, sorrir pela primeira vez ao segurar um bebê no colo durante um culto infantil. Viu o seu Antônio, um alcoólatra que já tinha perdido tudo, receber um emprego na padaria de um irmão em Cristo. Mas o milagre que mais marcou Vitor aconteceu numa tarde de sábado, quando um carro parou na porta da igreja e dele desceu um homem que ele reconheceu na hora. Era o seu antigo patrão no tráfico, o cara que o tinha iniciado nas drogas anos atrás. O homem estava magro, com olheiras fundas, as mãos trêmulas. Me disseram que você estava aqui, ele gaguejou. Que você tinha mudado. Vitor não sentiu raiva. Não sentiu vontade de revidar. Sentiu apenas uma paz tão grande que só podia vir de Deus. Entre, disse, abrindo a porta. Aqui a gente não julga. Aqui a gente ajuda. Naquele momento, Vitor entendeu que o ciclo tinha se fechado. Ele, que um dia fora puxado para o mal, agora estava puxando outros para a luz. Não por mérito próprio, mas porque Deus tinha transformado sua dor em propósito. E assim, entre orações, abraços e histórias que se cruzavam, a CCB continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível vira possível, onde as cinzas se tornam beleza, e onde ninguém, absolutamente ninguém, está além do alcance do amor de Deus. O homem que entrou na casa de Vitor não era mais o mesmo que o havia arrastado para as ruas anos atrás. Seu nome era Carlos, e o tempo tinha deixado nele marcas mais profundas que as cicatrizes no rosto. Ele tremia não só pelo frio da noite, mas pelo peso de tudo que tinha feito.
As mãos, antes ágeis para o mal, agora pareciam não saber onde se encaixar. Eu não mereço nem estar aqui, ele murmurou, olhando para o chão. Vitor serviu um café quente e sentou-se à mesa, como se estivessem apenas relembrando velhos tempos. Mas não eram tempos quaisquer. Eram lembranças de noites sem sono, de escolhas que quase os destruíram, de um caminho que só levava à morte. Ninguém merece, Carlos, Vitor disse, com uma calma que só quem já foi salvo entende. Mas é justamente por isso que a graça existe. Eu também não merecia, mas Deus me tirou do lixo e me colocou aqui, de pé. E Ele pode fazer o mesmo por você. Carlos levantou os olhos, úmidos. Não era só o café que queimava sua garganta. Como você consegue me olhar assim? Depois de tudo. Vitor sorriu, e naquele sorriso havia algo que Carlos não via há anos: esperança. Porque eu já estive no seu lugar. E se Deus perdoou um homem como eu, que quase destruiu a própria família, que traiu, que roubou, que viveu como um animal, imagine o que ele não pode fazer por você. Foi então que Vitor contou. Contou sobre a noite em que, bêbado e desesperado, entrou na congregação só para zombar, mas saiu de joelhos, chorando como uma criança. Contou sobre as mãos que o ergueram quando ele não tinha mais forças, sobre os irmãos que oraram por ele mesmo quando ele ainda cuspia palavras de ódio. Contou sobre o dia em que, pela primeira vez em anos, olhou no espelho e não viu um monstro, mas um filho de Deus. Carlos ouviu tudo em silêncio, como se cada palavra fosse uma agulha costurando os pedaços quebrados de sua alma. E quando Vitor terminou, ele não conseguiu segurar mais. Eu quero isso, sussurrou, as lágrimas escorrendo. Mas eu não sei nem por onde começar. Vitor colocou a mão no ombro dele, firme. Começa aqui. Agora. Com uma oração. E ali mesmo, na cozinha simples daquela casa que já tinha sido palco de tanta dor, os dois homens se ajoelharam. Carlos não sabia rezar direito, suas palavras eram truncadas, cheias de culpa e medo. Mas não importava. Porque acima deles, Deus ouvia não a eloquência, mas o coração quebrantado. Senhor, Vitor orou, com voz firme mas emocionada, este homem aqui é teu. Ele veio até mim, mas na verdade foi você que o trouxe. Limpa ele, cura ele, como fez comigo. Mostra para ele que não tem pecado grande demais para teu perdão. Quando Carlos abriu os olhos, algo dentro dele tinha mudado. Não era mágica. Não era emoção passageira. Era a certeza de que, pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. Nos dias que seguiram, Carlos começou a frequentar a congregação. No começo, entrava pelos fundos, com vergonha de encará-lo nos olhos. Mas os irmãos não o julgaram. Pelo contrário, cada aperto de mão, cada Deus te abençoe dito com sinceridade, ia desmontando os muros que ele tinha construído ao redor do coração. Até que chegou o dia em que ele subiu ao púlpito. Não para pregar, mas para testificar. E ali, diante de dezenas de pessoas que já tinham ouvido histórias de milagres, ele contou a sua. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito, disse, a voz embargada. Mas Deus usou um homem que eu mesmo tinha ajudado a destruir para me salvar. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. E quando ele terminou, o coro começou a cantar. Não era um canto qualquer. Era o som da vitória, da restauração, da prova viva de que Deus não só perdoa, como transforma vidas em testemunhos. Vitor, sentado nos bancos, sorria. Não pelo reconhecimento, mas porque mais uma vez tinha visto o poder de Deus agindo. Ele, que já tinha sido o pior dos pecadores, agora era instrumento nas mãos do Pai. E isso, para ele, era mais do que suficiente. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida resgatada vira uma luz que atrai outra alma perdida. E assim, como uma corrente de amor, o impossível continua acontecendo, dia após dia. Porque onde há fé, não há fim. Só novos começos. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda ecoava pelos corredores da igreja, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, quase sem ser notada. Ela vinha de longe, com os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas. Carregava um peso que ninguém via, mas que a esmagava por dentro. Marisa tinha ouvido falar da CCB por uma vizinha. Lá, as pessoas não te julgam. Lá, Deus ainda faz milagres, a mulher tinha dito.
Ela não acreditava muito, mas não tinha mais para onde ir. O marido a tinha abandonado, os filhos estavam nas ruas, e ela, sozinha, pensava em acabar com tudo. Foi quando viu Vitor. Ele estava na porta, cumprimentando os irmãos com aquele sorriso que só quem já foi salvo entende. Quando seus olhos se encontraram, Marisa sentiu algo estranho, como se alguém a chamasse pelo nome. Vitor não sabia quem ela era, mas se aproximou e, com voz firme, disse: "Irmã, Jesus te ama. E ele tem um plano para a sua vida." Aquelas palavras foram como água no deserto. Marisa caiu em prantos ali mesmo, e Vitor, sem hesitar, a abraçou. "Vem, vamos orar", ele disse, guiando-a até um canto quieto do templo. Enquanto os joelhos se dobravam e mãos se uniam em súplica, algo começou a acontecer. Marisa sentiu um calor no peito, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas secaram, e uma paz que ela nunca tinha conhecido encheu sua alma. Não foram palavras bonitas, não foi teatro, foi Deus, mais uma vez, agindo onde o homem já tinha desistido. Naquela noite, Marisa entregou a vida a Jesus. E não foi só ela. Seus filhos, que estavam nas ruas, começaram a ter sonhos estranhos. Um deles, o mais velho, viu em visão um homem de túnica branca dizendo: "Volte para casa, sua mãe está te esperando." No outro dia, sem entender direito por quê, os três apareceram na porta da CCB, sujos, com fome, mas vivos. Marisa os recebeu com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquilo não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, escrevendo uma história de restauração. E assim, como um rio que não para de fluir, o milagre continuou. Vitor, que já tinha sido salvo das drogas, agora via sua própria família sendo reconstruída. Marisa, que pensou em desistir, agora sorria enquanto seus filhos cantavam no coro infantil. E a igreja, fiel ao seu chamado, seguia sendo um farol para quem ainda estava no escuro. Porque na CCB, os impossíveis são só oportunidades para Deus mostrar seu poder. E cada vida transformada é uma prova de que, quando o homem diz acabou, ele diz: agora é que vai começar. O milagre completo. Naquele domingo, enquanto os três, Vitor, Marisa e os filhos, se ajoelhavam no altar, o pastor orou não só por eles, mas por todas as famílias quebrantadas que ainda vagavam sem esperança. E foi então que o milagre se revelou em sua plenitude. O pai de Vitor, ausente há anos, entrou pela porta dos fundos. Magro, envelhecido pela culpa, mas com os olhos úmidos de arrependimento. Ele não soube explicar como chegou ali, só sabia que uma voz o levou até a CCB naquela manhã. O abraço entre pai e filho foi o selo de que Deus não apenas restaura vidas, mas reconstrói gerações. A igreja inteira chorou. Não eram lágrimas de piedade, mas de fé confirmada. Deus não só salva, ele reescreve histórias. Reflexão final. Às vezes, o milagre não vem como esperamos, não é um raio de luz, mas uma porta que se abre devagar, um perdão que nasce no silêncio, uma família que se reconstrói pedra por pedra. O verdadeiro milagre não é só sobreviver à tempestade, mas dançar na chuva enquanto ela passa, sabendo que cada gota é parte de um plano maior. Lição de vida. Deus não trabalha com pontos finais. Onde você vê ruínas, ele vê alicerces. Onde você chora acabou, ele sussurra: confie em mim, o melhor capítulo ainda não foi escrito. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. E assim, como um rio que deságua no mar, aquela família encontrou seu lugar, em casa, na igreja, nos braços de um pai que nunca o soltou. Porque na CCB e na vida de quem crê, cada fim é um novo começo.